O dólar comercial está abaixo de R$ 5,00 há algum tempo, mas como isso pode influenciar na sua vida e na minha? A moeda americana vai seguir essa tendência ao longo do ano? Será? Para falar mais sobre esse assunto, eu vou receber agora a economista Andréa Magalhães. Andréa, boa noite para você, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Ardevá, muito obrigada, agradeço o convite. Então, e o dólar, né? E o Tem dólar? coisas que a gente não. E o dólar? Tem coisas que todo mundo quer saber, né? Tem coisas que a gente não pode afirmar. O fato é que se ele continuar, né, em queda, é bom para alguns e não tão bons para outros. Mas a gente tem aí que observar muitas coisas. A força da moeda aumenta, né, de acordo com a credibilidade do Brasil. O Brasil, ainda que aos poucos, vem mostrando números aí interessantes, o mercado vem aceitando esses números, e tem a questão da política, né, tributária, que está aí na iminência de acontece, não acontece, essa mudança aí no arcabouço fiscal, e a queda dos juros lá nos Estados Unidos também, né, essa inflação que está meio que já caminhando para um patamar linear, isso tudo favorece a queda do dólar, nos ajuda de alguma maneira, porém desagrada a alguns, né? Vamos Mas começar para quem pode se vamos beneficiar com isso? considerar que vai dar certo. Quem Tá. pode se beneficiar com isso? Olha que pergunta boa. Bom, algumas áreas, né, como o setor da agropecuária, exportou muito, dólar alto, então foi uma receita interessantíssima. De um certo modo, eles perdem um pouco agora, não deixam de ganhar, mas ganham menos. Por outro lado, a gente consome muito produto que tem matéria-prima importada, né, cotada em dólar. Então, esse preço vai chegar para o consumidor se essa queda se mantiver, porque ainda é muito recente para falar que nós estamos sentindo a questão da queda do dólar no nosso consumo final. Eu acho ainda muito breve, mas a gente vai se beneficiar sim se ele continuar aí nessa caminhada de baixa. E eu queria saber de você, pelo que a gente está vendo, você como economista, acredita que esse dólar vai continuar caindo da forma como está, pelo menos de forma leve, lenta como está sendo ou não? Jordevá, essa é a pergunta de milhões, né? Sim. A resposta é uma incógnita. Porém, o Brasil está muito bem visto. Agora, o que a gente precisa saber? Se esse arcabouço fiscal de fato vai acontecer e o que está no texto, porque o texto ainda é uma coisa que ninguém sabe direito ainda o que tá escrito lá, o que está redigido. O fato é, se nesse arcabouço fiscal tiver aumento de gasto do governo, provavelmente isso não é interessante para o Brasil e gera uma desconfiança. Se não tiver o aumento de gastos do governo, ou se for um aumento mínimo, aí sim, né, as nações mais ricas se interessam em investir no Brasil, e aí sim o dólar vai continuar ficando mais ameno para nós aqui, na nossa mesa, no nosso cotidiano. André, você falou duas coisas na sua resposta. Por exemplo, o dólar está caindo, né? A inflação também reduzindo de forma lenta, mas está. Mas e a taxa de juros? A taxa de juros é algo interessante, porque, primeiro, é a primeira vez que nós temos um Banco Central independente, né? Que nós temos umas saídas mais técnicas, mais do que políticas. Então, mesmo que a manutenção dessa taxa Selic, nossa, que é a taxa de juros, que aí regula tudo que a gente pega de crédito, empréstimo e tudo, mesmo ela estando alta, mas a inflação caindo, o arcabouço fiscal acontecendo, sendo aprovado sem aumento do gasto público, ou um aumento pequeno, isso é interessante porque vai dar margem para os juros cair, vai dar margem para o país ter uma economia mais forte e a gente poder voltar a movimentar de uma maneira mais interessante e viver com mais bem-estar, né? Porque nós passamos dias um tanto quanto desafiadores aí ultimamente. Quer dizer, então você vê o futuro de uma forma melhor. O futuro é positivo, mas há que se ressaltar, Jordevá, a gente depende muito dos outros, a gente depende de passar todo esse trâmite, né, agora sonhado por nós brasileiros dessa mudança aí na tributação brasileira e que os juros diminuam e que a gente siga com mais confiança de acordo com o olhar dos países ricos, né? Porque quanto mais eles investem aqui, mais dólar entra, quanto mais dólar entra, menor é a moeda.
Agora, é fato que alguns setores perdem, né? Como, por exemplo, você vai poder viajar pagando talvez um tanto quanto mais barato, sair para fora do Brasil. Em contrapartida, aqui dentro perde com turismo, enfim, perde com mão de obra. Então, tudo é um equilíbrio, mas a ideia é que ele continue aí em queda. Essa é a torcida. Tomara. André, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite, bom fim de semana. Eu que te agradeço. Boa noite.